E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Tem situações nossas da vida que a gente quer tanto algo, né? A gente sonha com algo assim que a gente quer realizar, que a gente quer conquistar, que a gente realmente coloca como missão de vida que a gente quer viver, e acaba que a gente começa a ficar cego nas maiorias das vezes, né, em relação a algo que a gente está buscando. E isso tem acontecido com muitas pessoas, ao ponto de não entender mais o que está acontecendo em volta, ao ponto de começar a humilhar as pessoas, pisar nas pessoas, porque para ela aquilo ali é a única coisa que é referência, é o que é importante, é o que ela quer conquistar, é o que ela quer viver. E com isso as pessoas vão começando a trilhar caminhos que são tortuosos na nossa vida, sabe? Que vai desviando realmente daquilo que a gente precisa viver. E a mensagem de hoje eu quero falar sobre algo que eu já vivi, na verdade, né? Porque quando a gente está cego, não importa qual situação que é, se é uma situação amorosa, se é uma situação de trabalho, financeiro, ou algum projeto que você está deslumbrando, que você está construindo, situações da vida que realmente deixa a gente, sabe, muito cego em relação a tudo que a gente está fazendo. E a palavra de Deus lá em Números 22 vai falar de uma situação de um profeta chamado Balaão, que Deus ele precisou usar uma jumenta para poder falar com ele, de tão cego que ele estava. E até é interessante que no momento ali ele começa a falar com a jumenta, ao invés de assustar, de ter uma reação ao contrário, porque ele estava tão cego, tão focado naquilo que ele queria fazer, que eu acho que ele nem atinou que tinha uma jumenta falando com ele. E Deus ele usa aquela jumenta, na verdade, né? A passagem fala que 3 vezes ele é desviado do caminho, ele é, sabe, tentado ser direcionado para um lugar diferente daquilo que ele estava buscando, porque não era o melhor lugar para ele, não era aquilo que Deus queria para ele. E na nossa vida acontece isso muito claramente, né? Quem nunca viveu situações assim, em que Deus ele usa pessoas, ele usa situações em que a gente até vê que está errado, a gente, sabe, ele está olhando para a situação, mas a gente não crê, a gente está vendo o negócio ali, mas a gente fala, não é isso, a gente começa a colocar outra coisa na nossa cabeça para que aquilo ali não faça sentido, para a gente poder continuar ali no nosso foco, no nosso caminho. E na maioria das vezes são caminhos que não levam a gente em lugar nenhum, né? Porque se fosse algo que viesse de Deus, se fosse algo claro, a gente nunca estaria cego. A gente estaria vendo tudo com muita clareza, com muita perfeição, com muita transparência, com muito amor. Porque quando é de Deus, é assim que Deus faz na nossa vida. Mas quando não é, começa a ficar embaçado a nossa visão, o inimigo ele começa a confundir a nossa mente, começa a colocar situações para a gente não discernir o que é certo e o que é errado. Ele confunde a vontade do nosso coração, do nosso desejo. E é por isso que naquele momento ali, Deus ele precisou usar uma jumenta para poder falar com o profeta. E Deus ele quer cuidar da gente nesse sentido. Pode doer, pode machucar, sabe? Às vezes a gente vai pisar em espinhos, mas se a gente tiver pelo menos um pouco sensível ao que Deus quer fazer na nossa vida, escutar a voz dele, a gente começa a enxergar de outra maneira. Então, eu quero trazer aqui que a gente tem que prestar atenção muito sobre isso para a gente não chegar ao ponto de ficar cego. Porque Deus ele já falou comigo. Sabe, não foi através de uma jumenta, mas eu estava cego.
assim como aquele profeta. Em várias situações da minha vida, Deus precisou falar comigo porque eu não estava enxergando da forma correta, da maneira correta. Talvez, meu irmão e minha irmã, você esteja nessa condição agora, de estar cego em uma situação na sua vida. Você sabe lá no fundo da sua alma, lá no fundo do seu coração, que algo está errado. Que algo não encaixa, que, sabe, o negócio não está girando da forma que tinha que girar, não está acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Você tem mais lutado, batalhado e não tem conquistado nada. Tem se esforçado tanto e não tem visto fruto nenhum. Não tem realizado nada. E a hora que você está tão cansado, isso vai te sugando tanto a sua vida, tanto a sua alma, que você fala assim, não tem base, não tem condição. E Deus está falando, olha, não é por aqui, não é assim, esse não é o momento, não chegou agora, não é por esse caminho. E aí a gente quer insistir, e a gente vai se machucando, a gente vai ficando dolorido, a gente já vai não suportando mais. E Deus falando pra gente, usando várias formas de falar com a gente e a gente não quer escutar. Ele vem uma, a gente não quer escutar. Ele vem duas, a gente não quer escutar. Ele vem 3, 4, a gente não quer escutar. E Ele usa de formas e a gente não para poder escutar a voz dEle. Deixa eu te falar, talvez é a hora de você parar agora. Eu não vou falar que eu sou essa jumenta, né? Que eu sou esse burro, mas escuta a voz de Deus. Talvez está na hora de você parar o que você está fazendo, que tanto tempo você tem insistido na coisa errada, e olhar para outra direção, a direção que Deus quer te levar. Talvez está na hora de você parar agora e falar assim, chega, agora eu quero fazer a vontade de Deus. Mensagem anterior, eu falei sobre a gente obedecer aquilo que Deus ele tem mandado a gente fazer. Talvez agora é hora de você parar. Obedeça a voz de Deus, para, não é por aí que você tem que ir, não é isso que você tem que fazer. Retoma a sua vida, para de tentar dar desculpa, de tentar ficar se enganando, que eu acho que é o pior. Quantas pessoas que eu vejo criando um monte de, de artifícios, são pessoas melindrosas ao ponto de criar situações, criar desculpas para falar que não está fazendo isso porque não tem tempo, não está indo na igreja porque eu sou a igreja, não está lendo a Bíblia porque eu tenho tantas outras coisas para fazer, eu não tenho tempo. Eu tenho insistido nesse relacionamento, eu tenho insistido nesse trabalho, eu tenho insistido nessa situação porque eu acho que isso é o melhor para mim, mas sendo que na verdade Deus já falou para você há muito tempo, olha, isso não é o melhor para você. Sai dessa porque essa é furada. Sai dessa porque isso aí vai te levar ao precipício, a um abismo que quanto mais você está caindo, quanto mais você está cavando, mais escuro está ficando, mais profundo está ficando e você já não está vendo uma luz no final do túnel. Então, levanta a cabeça, dá uma respirada, começa a ir para outra direção, para cima, ver a luz, escutar a palavra de Deus, aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Meu irmão, eu quero que essa palavra venha te libertar daquilo que tem te aprisionado. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, porque eu sei que eu já vivi isso é sombrio, isso machuca. E se tiver alguma pessoa agora, meu Deus, que está vivendo isso, que está aprisionada, Pai, por alguma coisa que ela se colocou nessa situação, nessa condição, que ela possa agora escutar a sua voz, que ela possa se libertar dessa condição, para que ela possa viver algo maravilhoso com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Porque, meu irmão, isso quando a gente enxerga, a gente volta a enxergar na verdade, isso é tão libertador, isso gera tanta oportunidade na nossa vida, da gente viver algo novo, algo diferente, que depois, quando pensa, fala assim, por que eu não enxerguei antes? Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não parei antes? Então, que você possa viver isso na sua vida. Eu estou liberando sobre a sua vida algo novo, para que você possa viver verdadeiramente.
e que Deus te abençoe, que essa mensagem possa ter falado com você. Não esqueça de curtir, de compartilhar e que você possa ser muito abençoado essa semana. Um grande abraço. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!